V8 Supercars, a coisa mais australiana depois de um canguru. Carros de corrida com toneladas de força, pouco downforce, pneus estreitos e motores com 650 cavalos. E eles são difíceis de domar. Embora sejam um extremo oposto da Fórmula 1, eles proporcionam algumas das melhores corridas do mundo. Contudo, também são carros complicados para pilotar. Então, eu vou explicar. Mas espera aí, você deve estar pensando, eles não podem ser mais difíceis de pilotar que os Fórmula 1. Eles têm mais potência e aderência, muito mais carga sobre o piloto, além da popularidade maior. Por que um carro de turismo V8 é mais difícil de comandar? Bem, isso tem a ver com o formato do campeonato da V8 Supercars. E eu vou mostrar. A Supercars, também chamada V8 Supercars ou Aussie Supercars, é um campeonato para carros de turismo com alguns dos melhores circuitos da Austrália. Pistas como o circuito Monte Panorama em Bathurst e as ruas de Adelaide. Carros muito potentes, circuitos com pouca aderência e pilotos fazendo ultrapassagens espetaculares e jogando os carros sobre as zebras. Isso é que é a V8 Supercars. Eles sempre foram baseados em grandes sedãs, como o Ford Falcon e o Holden Commodore. Embora se assemelhem aos modelos de produção, são carros de corrida de verdade. É só olhar para eles e você começa a entender por que são tão difíceis de domar. Eles têm bastante potência e pneus slicks bem estreitos. Além disso, praticamente não tem downforce. Mas para entender por que isso torna esses carros complicados, temos que pensar em direção e torque. Se sob aceleração a fricção não é suficiente para igualar o torque, então as rodas patinam. As raízes da V8 Supercars vêm dos anos 90, quando Ford e Holden começaram a preparar carros para o campeonato australiano de carros de turismo, ao lado de vários outros carros em diferentes categorias. Mas os carros da classe A, os V8, seriam os mais velozes. Eles correram contra Nissan Skyline GTR, BMW M3 e mesmo os Ford Sierra Cosworth. Mas se você sabe alguma coisa da Supercars, sabe que na maior parte do tempo foram apenas duas marcas competindo. Então os australianos criaram a maior rivalidade dos carros de turismo, Ford versus Holden. Mais tarde, o campeonato da V8 Supercars foi formado apenas com o Falcon e o Commodore, e um regulamento para deixá-los o mais próximo possível em desempenho. E as corridas se mostraram incríveis, criando uma geração de fãs raiz que seguem o esporte. O formato passou por muitas mudanças, mas tem sido essencialmente esse. Grandes sedãs V8 com mais de 650 cavalos e um ronco espetacular, pneus slicks estreitos, nada de controle de tração ou ABS e pouco downforce. O downforce tem sido um aspecto central, com as asas cada vez maiores adotadas pelos times em busca de mais aderência e removidas por quem elabora as regras para melhorar as corridas. Como na Fórmula 1, o downforce é bom para o desempenho, mas pode transformar as corridas em filas indianas. Então a Supercars o removeu totalmente para alongar as zonas de frenagem e permitir as corajosas manobras de ultrapassagem que caracterizam a categoria. Lembram da rivalidade Ford versus Holden? Bom, em 2013 o campeonato fez uma aposta corajosa para abrir a série a outros fabricantes, permitindo a Nissan, Volvo e Mercedes entrar na disputa. Mas desde então os custos elevados provocaram sua saída. O trabalho de desenvolvimento era incansável, com as equipes gastando mais e mais dinheiro para serem mais rápidas. Então este ano teremos a estreia da Gen 3, com uma filosofia totalmente nova. Os carros serão grandes, musculosos, com menos downforce e os pilotos terão de trabalhar bem mais. Então este ano a Supercar será quase padronizada. Muitos componentes serão os mesmos, assim como os chassis do Chevy e do Ford. O desempenho será o mais igual possível e mesmo as caixas de câmbio e trens de força são os mesmos para diminuir os custos. E você deve estar pensando, peraí, Chevy e não Holden? Bem, a GM parou de vender os Holden e concentrou esforços no Camaro. Na realidade, a base de fãs é a mesma. Ou vocês me contam depois. E a mesma coisa aconteceu pelo lado da Ford um pouco antes. A Ford parou de vender o Falcon e passou a apostar no Mustang. Mas com tudo pensado para manter a disputa equilibrada, as equipes levantaram uma questão. Elas queriam que o Mustang soasse como Mustang e tivesse o seu motor. E o mesmo com o Camaro. No entanto, embora sejam ambos motores V8, são diferentes. A Ford tem um 5.4 litros quad cam. Já o Camaro tem um motor old school com as válvulas acionadas por varetas. Veja aqui como eles são diferentes. O Ford tem o comando de válvulas no cabeçote e as empurra diretamente com seus ressaltos, mas o Chevy tem um comando mais baixo no motor e usa as varetas para mover as válvulas. Mas o campeonato fez algo incrível. Eles disseram, tudo bem, mas mandem os motores para nós. Eles conseguiram regular todos os motores para obter o mesmo desempenho no dinamômetro. Mesmo torque, mesma potência e curva de potência. O que faz as fábricas alinharem carros como os que são vendidos, mas com uma competição acirrada.
Muito inteligente, e tudo que é bom para as corridas é positivo, em minha opinião, e eles fizeram o mesmo com a carroceria do carro. Obviamente, o Mustang e o Camaro de rua têm formas diferentes, e um deles pode ter vantagem sobre o outro em termos de arrasto, downforce e mesmo os dois. Então, a Supercars está testando os carros agora para poder equilibrá-los em termos de arrasto e também de downforce. Ok, já pegamos os detalhes técnicos, mas por que são tão difíceis de pilotar? Primeiro, já mencionamos a potência. 650 cavalos são muita coisa para um carro de corrida, especialmente com pneus tão estreitos. Os traseiros têm 300 milímetros de largura. Para comparar, os carros GT3 têm menos potência e andam com pneus de 325 milímetros. Os pneus traseiros de um Fórmula 1 têm 405, bem mais largos. Então os pilotos têm de acariciar o acelerador para evitar carregar a traseira e cozinhar os pneus. É normal não estar em aceleração máxima com terceira marcha na saída de um hairpin. E os pneus se tornam um problema nas frenagens também. Os carros não têm ABS, o que é incomum em carros GT. Mas não é um problema. O que é um problema é o fato de que os carros são muito velozes nas retas e pesam um bocado. Então, conseguir freá-los é algo que separa os bons dos grandes pilotos. Eu falei com meu amigo Lucas sobre isso. Ele foi piloto oficial da Nissan e testou nesses carros. E esses carros, como você sabe, têm pneus muito estreitos, pouca aderência nos pneus, nada de controle de tração, ABS, câmbio sequencial e nenhum downforce. O que eu descobri no teste é que o mais importante para marcar bons tempos é a parte final da zona de frenagem. É preciso ser bastante gentil, suave na última parte da frenagem. E isso faz grande diferença entre o carro entrar na curva de forma ideal ou não, sair de frente ou de traseira. E isso faz sentido. Num carro com pouco downforce, a transição entre a fase de frenagem e a entrada na curva será difícil, especialmente num carro relativamente pesado, mas o que Lucas disse sugere que é aí que está a diferença entre os tempos dos pilotos de ponta e os demais. Mas potencialmente o mais complicado são as mudanças de marcha. Os carros usam câmbios sequenciais numa configuração transaxial. A caixa de câmbio está no eixo traseiro para melhor distribuição de peso. Mas o que é difícil é passar por entre as marchas. Para cima, na caixa de câmbio, é até simples. Os pilotos podem permanecer de pé embaixo, puxar a alavanca em sua direção e a central eletrônica corta a potência e a marcha é engatada. Mas para reduzir, os pilotos têm de fazer o punta-taco. Nos carros de rua, freamos com o pé direito e acionamos a embreagem com o esquerdo. Mas quando você engata a marcha, você toca o acelerador com a ponta do pé direito para alinhar a velocidade do motor à das rodas e evitar que as rodas traseiras travem. É um desafio em qualquer carro, mas você se acostuma. Contudo, com a frenagem sendo tão complicada, essa técnica para reduzir as marchas deixa tudo ainda mais difícil. Então junte tudo isso e ponha 24 carros nas ruas super estreitas de Adelaide ou Surfers Paradise, com zebras imensas e curvas apertadas. Os pilotos se espremem mesmo e fazem mergulhos de verdade. É por isso que os supercars são tão difíceis de pilotar e ao mesmo tempo são subestimados. Acompanhe esse vídeo em que Lucas e eu explicamos como é pilotar o estranho Delta Wing. Mais dos supercars aqui e até a próxima.